Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Nós vamos dar início à nossa reflexão de hoje, desse domingo. E antes da gente começar a nossa reflexão, eu gostaria de estar orando pela sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco diante de Ti a vida de cada irmão que está assistindo a esse vídeo, neste momento. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar a cada um, que o Senhor possa ir, Senhor Deus, ao encontro, Senhor Deus, do coração e da necessidade de cada um, que eles possam ser sustentados, confortados, Senhor Deus, e que o Senhor possa estar com cada um. Peço também que o Senhor abra os nossos corações nesse momento para a leitura da Tua Palavra, para o entendimento da Tua Palavra. Que o Senhor possa me usar, seja feita a Tua vontade, e que o Senhor cresça, Pai, e eu diminua. Deus, abençoa-nos, Senhor Deus, nesse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos dar início à nossa reflexão na Palavra de Deus. E o tema, que nós vamos trazer é um tema que é referente a esse mês que nós estamos, que é o tema sobre a graça de Deus, Para quem assistiu os vídeos de quarta-feira, onde o pastor já começou então a falar sobre esse tema da graça, O pastor nos apresentou alguns pontos sobre a graça de Deus. Ele nos trouxe que somos salvos somente pela graça, mediante a fé, que a graça exige um comprometimento de santidade e que a graça também exige um comprometimento de servir a Deus. E hoje nós vamos continuar falando de graça. E nós vamos ver uma mensagem sobre a graça, uma história sobre a graça de Deus que foi contada pelo próprio Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 20, de 1 a 15, e nós vamos ver uma parábola que Jesus contou para nos ensinar sobre a graça de Deus. Mateus 20, versículos de 1 a 15, diz o seguinte, a parábola que Jesus contou nessa ocasião. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha, saindo por volta de 9 horas da manhã. Viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem, os primeiros pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor o dia todo. Então o dono disse a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom?
assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mateus 20, de 1 a 16. Nessa parábola, então, Jesus ele vai ilustrar um conceito importante, que é o conceito da graça. Essa é uma parábola sobre o reino dos céus e em que Jesus nos apresenta predominantemente o conceito da graça, como algo que não é comercial, que não é meritório, e sim um favor imerecido, como nós já ouvimos na pregação do pastor de quarta-feira. E vamos olhar então para esse texto agora nos detalhes dessa parábola, né? Vamos agora tentar então entender um pouco mais esse texto e extrair algumas lições sobre a graça. Olha só, meu irmão, indo então conhecendo um pouco mais esse texto, nós vemos que ele começa com o dono da vinha, né, procurando por trabalhadores. E a gente vê que o texto, ao longo do texto, ele nos mostra que esse dono da vinha, né, ele busca trabalhadores em diversos momentos do dia. A gente vê que ele sai primeiro de manhã, às 6 da manhã, né? O dia de trabalho naquela época tinha 12 horas. Começava às 6 da manhã e ia até às 6 da tarde. Então, provavelmente ali ele sai às 6 da manhã, vai até a praça, que é o local onde os diaristas da época ficavam, e ele vai até a praça procurar alguns trabalhadores para sua vinha. E ele chega ali às 6 da manhã, convoca alguns, e esses vão então para o trabalho. Mas ele não para aí. Depois ele retorna à praça mais tarde, às 9 horas, pega mais alguns trabalhadores, os chamam também para a vinha, retorna novamente, meio-dia, às 3 da tarde e por último às 5 horas da tarde. Então a gente percebe que ele vai em busca de trabalhadores para sua vinha ao longo do dia todo, em diferentes momentos. Isso é um detalhe que o texto ele nos mostra, e é um detalhe central. Ao longo do texto a gente vê o texto se desenvolvendo em torno disso, da quantidade de horas que cada um trabalhou. Enfim, a história continua, estão lá trabalhando, chega o final do dia e os trabalhadores então vão receber o seu pagamento pelo dia. E aí algo interessante acontece. O dono da vinha chama o administrador e fala: olha, pague aos trabalhadores, mas comece pagando pelos últimos, pelo pessoal das 5 da tarde. E o pagamento que é feito é igual para todos. O das 5 da tarde, que trabalhou das 5 às 6, recebe um denário. O das 3 da tarde, que trabalhou das 3 às 6, recebe um denário. E assim por diante, até que o trabalhador das 6 da manhã também recebe um denário. E assim a gente percebe que eles foram igualados no salário. E uma coisa interessante é que o denário era o salário, né? Era a quantidade de dinheiro pago por um dia de serviço de um trabalhador comum, ou até, né, o MacArthur vai trazer que o denário era o salário de um soldado comum também, de um dia de trabalho de um soldado comum. E esse denário equivaleria ao preço de 10 jumentos. Ou seja, era um valor justo, era um valor que se pagava pelo trabalho. E pensando numa sociedade como aquela, era o valor de 10 jumentos, ou seja, denário. E ali o dono então ele paga o mesmo valor para todos os trabalhadores. Interessante que nesse momento em que é feito o pagamento, os trabalhadores das 6 da manhã, eles dizem algo muito interessante para a gente entender essa parábola. Eles dizem: olha, você nos igualou aos que entraram mais tarde.
E depois disso Jesus termina com uma afirmação, com uma frase famosa: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Com esse entendimento do texto, com esse contexto, nós conseguimos extrair algumas lições sobre a graça de Deus. E assim nós vamos entrar então na primeira lição que nós extraímos sobre a graça de Deus. Assim, meu irmão, o primeiro ponto que nós vamos ver a respeito dessa parábola que nos ensina sobre a graça é que a graça de Deus, ela alcança a cada um em momentos diferentes da nossa vida. Isso tem algumas implicações na nossa vida. A graça de Deus, ela nos alcança em momentos diferentes. E é o que se passa aqui. Em momentos diferentes do dia, os trabalhadores são chamados para o trabalho. Alguns muito cedo, logo ao raiar do dia, outros depois de um pouco, outros ao meio-dia, mais ao final da tarde, até aquele que é chamado na última hora de trabalho. Eles são chamados em diferentes momentos. E da mesma forma, nós somos chamados em diferentes momentos da nossa vida, né? Eu tenho certeza que cada um que está assistindo aqui pode ter se convertido em momentos diferentes. Eu cresci em uma igreja evangélica e me converti adolescente, mas talvez você, meu irmão, que esteja assistindo, tenha se convertido à meia idade, ou talvez mais idoso, e assim somos diferentes no momento da nossa conversão. Alguns se convertem muito cedo, outros se convertem mais velhos, e alguns até se convertem muitas vezes no final da vida, até no leito de morte. E independente desse momento, a graça de Deus alcança cada um de nós e todos recebem a vida eterna. Aquele que se converteu inicialmente, ainda muito jovem, como aquele que se converte no final de sua vida, todos irão receber, desde que aceitem Jesus como seu Salvador, a vida eterna. E a Bíblia nos mostra diversos exemplos a respeito de homens que, na Bíblia, que foram assim, homens diferentes, de momentos diferentes de conversão. Se olharmos para João Batista foi consagrado no ventre de sua mãe. Timóteo, ainda muito jovem, foi para o ministério, se converteu jovem, foi para o ministério, ajudou Paulo, e ainda muito jovem, assumiu uma igreja. Já Paulo, por exemplo, quando se converte, ele já havia perseguido e matado muitos cristãos. Ou talvez outro exemplo, e muito mais drástico, o ladrão na cruz. Enquanto João, Timóteo, muito jovens, se convertem e pregam o Evangelho, pregam o arrependimento, trabalham muito tempo na obra de Deus, o ladrão na cruz não teve tempo de descer da cruz e trabalhar. Mas mesmo assim, o que o nosso Senhor Jesus disse ao ladrão na cruz, quando ele verdadeiramente se arrependeu, confessou os seus pecados, nosso Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. João, Timóteo, Paulo, o ladrão na cruz, todos herdaram o reino de Deus, todos herdaram a vida eterna, independente do momento da sua conversão. Tendo eles trabalhado exaustivamente, sendo até perseguidos, até o ladrão na cruz, que não teve tempo de trabalhar. Todos herdaram a vida eterna, e é por isso que a Bíblia nos deixa claro, em Efésios 2, de 8 a 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé,
E isto não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. Não de obras, não pelo tanto que fazemos, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Ai de nós, se a salvação fosse pelos nossos méritos ou pelas nossas obras, como seria para aqueles que têm poucas condições ou para aqueles que não têm tempo no final da vida de trabalhar como ladrão na cruz ou como muitos irmãos a quais a mensagem chegou no leito de morte muitas vezes. Ai de nós, graças ao nosso Deus, graças à graça que o Senhor nos concede, é que obtemos salvação. E assim, meu irmão, Deus nos alcança em diferentes momentos. Cada um de nós temos uma história diferente de salvação, uma história diferente de conversão, em momentos diferentes da vida. Alguns já passaram por momentos difíceis de estarem longe, extrema em outras religiões, enquanto outros nasceram dentro da igreja, enquanto outros se convertem ao final da vida. E todos herdam a vida eterna quando creem em Jesus, porque é através da graça que somos salvos, e não do quanto fazemos aqui na terra. Sim, meu irmão, independente do momento de vida em que você recebeu essa graça, vá para a vinha e trabalhe, faça a obra do Senhor com alegria, esteja pronto para trabalhar, independente do momento em que você é chamado para o Senhor. Aqueles que foram chamados lá no fim do dia, eles não falar, mas agora, fim do dia, não vou trabalhar agora. Não, eles foram e trabalharam ainda no fim do dia. E eles foram salvos. Receberam, o denário ali também. Então, meu irmão, que nós possamos ser dedicados à obra do Senhor, independente do momento em que trabalhamos, e saber que a nossa salvação é pela graça de Deus, façam a obra do Senhor sempre de forma dedicada, como Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada nos abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Assim, meu irmão, o primeiro ponto que nós aprendemos aqui é que cada um de nós recebe a graça de Deus em um momento diferente da vida. E assim temos tempos diferentes para nos dedicar à obra do Senhor, mas somos todos igualados através da graça do Senhor, e todos nós recebemos a vida eterna, crendo em Jesus, independente do tanto que fazemos aqui na terra. Meu irmão, nós vamos continuar para o nosso segundo ponto da reflexão. Também é o último ponto, são apenas 2 pontos nessa reflexão. E o segundo ponto é que a misericórdia de Deus e a bondade de Deus se manifesta nas nossas vidas através da graça. E nós vemos nesse texto justamente o caráter generoso, bondoso, misericordioso do dono da vinha. Nós também percebemos isso quando nós observamos o contexto de trabalho da época, como a gente viu no começo como era, e o comentarista John MacArthur, inclusive, vai nos apresentar mais alguns detalhes sobre o contexto do trabalho naquela época, que esses personagens, esses trabalhadores que iam ali para a praça esperando um trabalho, eles eram provavelmente ouristas e eles ficavam ali então à mercê, aguardando que alguém contratasse ele, E poderia acontecer daquele trabalhador ficar ali então o dia todo e não conseguir um trabalho naquele dia. Portanto, eles provavelmente eram homens mais pobres, mais necessitados.
E a gente viu também que o denário era o salário de um trabalhador comum ou o salário de um soldado romano comum, e que equivaleria ali a 10 jumentos. Assim, muito provavelmente, o John MacArthur vai dizer que uma pessoa, um proprietário de terra que chegasse ali, não ofereceria um denário para ele, para aqueles trabalhadores que estivessem ali à mercê da situação. Então o dono da vinha foi generoso com eles e ofereceu o que era justo para o trabalho deles. Ele foi bondoso com eles. E eles prontamente foram trabalhar. Então isso nos revela sobre a misericórdia e a bondade de Deus através da graça. Nós sabemos que nós, assim como aqueles trabalhadores estavam numa situação ruim, nós, antes de conhecermos a Cristo, também estamos embaixo de uma situação pior ainda, que é o pecado. E, portanto, Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, Ele nos oferece essa graça que nós não merecemos. Ele nos oferece a salvação que nós não merecemos, pois somos pecadores. Assim, a graça é esse favor imerecido, né? Assim como aqueles trabalhadores receberam ali mais do que eles poderiam esperar, né? Então, assim também é a graça de Deus, esse favor imerecido, e Deus revela toda a sua misericórdia e a sua bondade em nossas vidas através desse fato. A Bíblia nos diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Efésios 2, de 1 a 5 diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões. E o texto de Efésios continua: entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Efésios 2, de 1 a 5. Deus, em sua rica e infinita misericórdia, em seu grande amor por nós, Ele nos salva, estando nós ainda mortos em nossas transgressões. Somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber homens que eram pecadores e que foram alcançados pela graça de Deus. Se olharmos para a Bíblia, veremos, por exemplo, Davi, que cometeu um assassinato. Veremos Paulo, que tinha o sangue de diversos cristãos na sua mão, mas foi alcançado pela graça de Deus, pelo Deus da misericórdia. E se nós olharmos ao longo da história da igreja, nós vamos ver também a graça de Deus na vida de diversos homens. Eu estou lendo um livro sobre a vida de alguns pais da igreja, mais específico sobre Agostinho, Lutero e Calvino, e a gente percebe a graça de Deus na vida desses homens, porque nós costumamos olhar e conhecer a teologia que eles desenvolveram, os estudos que eles desenvolveram, mas eles também eram e foram resgatados pela graça de Deus, porque eram pessoas, eram pecadores miseráveis também. Nesse livro conta que Agostinho era uma pessoa sexualmente depravada, presa no pecado sexual. Martinho Lutero era conhecido como alguém que tinha um palavreado muito baixo,
e pelo seu comportamento explosivo, e Calvino chegou a cometer assassinato também. Ele queimou Miquel Serveto na fogueira, na época em que a igreja fazia essas coisas. Então a gente percebe que a graça de Deus alcançou também cada um desses homens. E ela pode alcançar você, meu irmão. Esses homens, inclusive, eles resgataram a doutrina da graça ao longo dos séculos de obscuridade da igreja, né? A gente percebe a graça de Deus agindo na vida desses homens. Pecadores, falhos, assim como nós. E nós vemos, através então dessa parábola, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus nas nossas vidas, quando Ele nos oferece a salvação dessa forma, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ele que é o Deus da misericórdia, rico em misericórdia, que nos amou, sendo nós ainda pecadores. Sim, essa parábola também nos revela, nesse segundo ponto, sobre as misericórdias de Deus e a sua bondade através da graça. E, meu irmão, para concluir então essa reflexão, nós vimos então alguns pontos sobre a graça de Deus nessa parábola que Jesus nos ensina. Nós vimos que a graça de Deus chega a nós em diferentes momentos da nossa vida, e quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, a herança da vida eterna nos é concedida, independente da carga de trabalho que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida cristã. Porque cada um recebe a graça em um determinado momento de vida. Aqueles que recebem jovens, têm muito tempo para trabalhar, aqueles que recebem a meia-idade, aqueles que recebem no final da vida. Todos herdam a vida eterna, desde que aceitem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em segundo lugar, a gente viu que nós não somos merecedores, a graça é um favor imerecível. Nós éramos miseráveis, pecadores, mortos em nossas transgressões no passado, mas Jesus nos deu vida através da cruz, e é pela graça que somos salvos. Nós vimos a misericórdia de Deus grandiosa nas nossas vidas e a bondade dele nas nossas vidas quando Ele nos resgata, sendo nós ainda pecadores, assim como aqueles trabalhadores que não podiam até não esperar por aquele salário que eles receberam, e pelo trabalho que o Senhor da vinha os chamou. Assim também a misericórdia de Deus atua nas nossas vidas, a bondade de Deus atua nas nossas vidas através da graça. Para terminar, eu gostaria de terminar com o último verso dessa parábola que diz: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. É interessante que esse verso está lá no final. Jesus ele volta à cena, né, e diz essa frase tão icônica que nós conhecemos. E se a gente voltar ao texto para Mateus 19, o último versículo de Mateus 19, a gente leu Mateus 20, o último versículo de Mateus 19 também fala isso, fala Mateus 19:30, porém muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E Jesus então conta a parábola onde os trabalhadores são pagos de trás para frente, os últimos são pagos primeiro que os primeiros, e depois ele repete essa frase no final, que os últimos serão os primeiros os últimos. E tem uma frase muito interessante no meio da parábola que nos dá um entendimento dessa frase, que é uma frase chave ali, que os trabalhadores eles falam que o Senhor da vinha os igualou. Fomos igualados aqueles que trabalharam apenas uma hora. E o John MacArthur também em seu comentário ele explica de uma forma muito interessante. Ele vai dizer em uma corrida como é que o primeiro colocado pode ser o último
e o último colocado pode ser o primeiro. De que forma? A única forma é se eles chegassem juntos, se eles empatassem, se eles fossem igualados. Assim, a graça de Deus, ela nos iguala perante o Senhor. Que nós não somos merecedores, não é a nossa obra aqui na terra que nos traz salvação, mas nós recebemos a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Gostaria de orar para a gente encerrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia em nossas vidas, que o Senhor um dia nos alcançou quando nós éramos ainda pecadores, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor Deus, pelo Teu grande amor por nós. E, Senhor, usa, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor Deus, o tempo que temos aqui na terra, para fazer a Tua obra, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Graças Te damos por tudo. Coloca a vida de cada irmão que aqui assiste esse vídeo nas Tuas mãos. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos.